Vamos, antes de fazer a entrevista, para a agenda econômica da semana. O índice Bovespa fechou na sexta-feira a 46.400 pontos. O clima ainda é de instabilidade e provavelmente essa instabilidade continua nesta semana, começando hoje, 14 de setembro. O dólar fechou na sexta-feira 3,8771, alta na semana passada de 0,43%. Sairão dados do comércio varejista brasileiro com trajetória de queda, essa é a perspectiva no mercado. O cenário indica uma retração no consumo das famílias da ordem de 3% para esse ano de 2015. O destaque de setembro no cenário internacional é a reunião do FONC. Esse FONC é um comitê do Banco Central dos Estados Unidos que trata do nível dos juros. Os sinais não são claros e de que haverá já um reajuste nos juros naquele país. Provavelmente não. Por quê? Os dados dos empregos nesse momento são favoráveis. No entanto, com relação à inflação, os dados ainda são inconsistentes. Para o Brasil, seria melhor que não mexesse nada nesses juros nos Estados Unidos, porque vai pressionar ainda mais o aumento do dólar aqui no Brasil. Também sairão dados da produção e vendas nos Estados Unidos e na China. E na zona do euro, sairão dados da inflação do mês de agosto e produção do mês de julho. Acabou de sair a pesquisa Focus. Os dados para essa semana são os seguintes. IPCA 2015, a semana passada era 9,29%, baixou um pouquinho, 9,28%, mas continua num patamar muito alto. PIB do ano de 2015, negativo agora 2,55%, semana passada 2,44%. Fechamento Selic 2015 mantém o número de 14,25%. Balança comercial, semana passada a previsão era positiva, 8 bilhões e 900 milhões de dólares, agora foi para 10 bilhões de dólares. Com relação a investimentos, o número se mantém, a previsão para a entrada no ano de 2015, em 65 bilhões de dólares. Fechamento do câmbio para o final do ano, previsão da semana passada, R$ 3,60 por dólar, agora 3,70. Nós temos dois quadros, eu pediria para a técnica colocar no ar. Muito bem. Isso aí foi o que aconteceu a semana passada, né? A Standard & Poor's, que é o que está colorido do lado esquerdo aí, abaixou a nota do Brasil e agora nós estamos no grau especulativo no BB+. Eu sei que são, viu, querido internauta, muitas informações, mas esse material ficará na TV Geração Z e vai ser colocado no site da UOL e poderá ser pesquisado tranquilamente. O que preocupa nesse quadro é que tanto a Moody's como a Fitch, que são as outras duas que estão elencadas aí do lado direito do quadro, tendem provavelmente a revisar as suas notas que, por enquanto, colocam o Brasil no grau de investimento. O outro quadro é PIB dos setores, é o desempenho do segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2015. Do lado esquerdo você tem o PIB por produção e do lado direito você tem o PIB por demanda. O que pode se observar é que está tudo negativo, exceto o consumo do governo, que continua alto, infelizmente continua alto. O chama atenção dessa semana é um artigo do professor José Pastore sobre produtividade. Esse artigo saiu no jornal Estado de São Paulo há poucos dias atrás e é muito interessante e nos chama bastante atenção. É surpreendente, mas no Brasil, baseado no inciso 27 do artigo 7º da Constituição Federal, que estabelece uma proteção contra a automação, muitos parlamentares já conseguiram também aprovar leis inibidoras da tecnologia. Nos textos das entidades sindicais, vê-se com frequência a recomendação para os sindicatos atuarem muito fortemente junto às empresas para impedirem qualquer modernização.
Para ter uma ideia, em 1980, a produtividade do trabalho brasileiro era 670% maior que a chinesa e 70% menor do que a americana. Hoje é 80% menor do que a americana e, infelizmente, a produtividade da China hoje é 18% maior do que a brasileira. Nesse período, a China cresceu 895% em produtividade e o Brasil 6%. De 61 países estudados, o Brasil ocupa a 56ª posição no campo da competitividade. O Brasil não pode ficar fora da modernização tecnológica e, segundo analistas, a tarefa mais urgente para ganhar competitividade e gerar empregos é a elevação substancial da produtividade no trabalho, com base na melhoria do ensino e incorporação de novas tecnologias. Queridos internautas, ou o Brasil encara de frente essa necessidade com muito mais educação e inovação, ou, infelizmente, não chegaremos a ser um país desenvolvido. Como eu comentei com vocês, queridos internautas, hoje estamos aqui com o Leandro Kossalter, ele é sócio de impostos da Crowe Horvath, e para falar num assunto que preocupa, é a questão tributária e o que pode vir de alterações aí para frente. Leandro, muito bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando nesse canal da NEFAC, né? E falar sobre essa questão, né? Uma questão extremamente complexa no Brasil, quando a gente fala de tributação, né? Acho que uma das mais complexas do mundo que a gente tem hoje, em termos tanto de carga tributária, como também a complexidade para poder gerar toda essa questão, poder gerar todas as informações que hoje são solicitadas pelo fisco em todos os âmbitos, estadual, federal, municipal, previdenciário, que isso eleva ainda mais ainda o custo tributário do Brasil, que a gente não pode pensar somente uma carga tributária em questão de alíquotas, que chega a 40% do PIB, mas botar nessa conta também o custo de manter tudo isso, né? Sempre atrelado ao quê? Qual o retorno que a gente tem, né? Acho que toda essa questão de carga tributária, tem países com carga tributária mais alta do que o Brasil, mas que tem um retorno melhor, né, em termos de investimentos, educação, saúde, segurança, né, que seria o fruto de todo esse dispêndio que os empresários e as pessoas físicas têm com questões de impostos, né? Isso que eu acho que é a questão mais importante que a gente tem que discutir, né? Não só a questão de quanto a gente gasta, mas qual o retorno que a gente tem. O governo está falando aí esses dias agora em cortar gastos, né? Fala em cortar 10 ministérios, até que parece um negócio absurdo. Eu acho isso pouco, é um bom sinal, mas é pouco. Eu acho que precisaria cortar muito mais. Você precisaria cortar, por exemplo, a remuneração, e olha que não é difícil politicamente, né? A remuneração para os vereadores no país inteiro, porque nos países desenvolvidos o vereador não tem remuneração. Os assessores, tanto de deputados, vereadores e etc., senador, que nos países desenvolvidos não tem. E olha o custo disso. Na verdade, eles trabalham para reeleger o candidato. Quer dizer, até democraticamente não é justo, né? Mas diante de tudo isso, pedir mais sacrifício com o aumento de impostos é triste, né, Leandro? É bem complicado, né? Porque você pedir nesse momento qualquer aumento de carga tributária, qualquer aumento de impostos, assim, disse o Levi, falando assim que a população aceitaria pagar mais impostos, né, nesse momento de crise. Mas até a população poderia aceitar pagar mais impostos desde que conseguisse visualizar um retorno, né? Porque é difícil você falar que você vai ter uma taxação, que você vai ter que pagar mais impostos, seja na física ou seja na jurídica, sabendo que isso é simplesmente para financiar questões que não vão voltar em benefício, né? É para financiar realmente a máquina pública, né? Que é uma máquina pública muito cara, né? Se você pegar não só questões dos vereadores, mas tudo que tem em torno deles, né? Para sustentar toda a questão de vereadores, deputados, senadores, é muito caro isso no Brasil, né? E que você começa a comparar com outros profissionais de mercado, um professor, um médico, tem uma discrepância muito alta, né? Então você fala assim, aumentar a carga tributária, poderia aumentar, desde que você tivesse essa perspectiva de retorno, né? E Leandro, esse ano o governo você comentou aí do Levi,
algumas alterações já aconteceram esse ano na área fiscal. Quais foram? A gente teve algumas alterações na área fiscal, pontuais, né, sendo que acho que as mais impactantes que a gente teve nesse ano foi a questão da elevação da carga tributária referente ao PIS e a COFINS, que a gente teve uma elevação aí nas questões das importações, mas no início do ano, mais recentemente agora começou a vigorar a questão de tributar novamente para as empresas do regime não cumulativo do PIS e da COFINS, tributar as receitas financeiras, que eram coisas que tinham parado, né, na verdade, era tributado a alíquota zero, né, e agora voltou a ser tributado. E isso impacta diretamente no custo das empresas, né? O INSS sobre folha de pagamento. A desoneração da folha também é uma questão que está sendo bem discutida. Com relação ao Simples Nacional, como você analisa o cenário atual e a questão do Simples Nacional? Será que vem algum ajuste aí? Então, o Simples Nacional sofreu um ajuste agora, onde incluiu algumas novas empresas no rol de empresas que poderiam aderar a esse regime de simplificado de tributação, que eu costumo até falar, né, que o Simples Nacional de simples não tem nada, né? Porque, voltando ao que a gente falou, assim, a questão da carga tributária não é o maior problema, um dos grandes problemas também é fazer tudo isso funcionar. Eu acho que o Simples Nacional poderia ser mais abrangente, em termos de ramos de atividade, em termos até de limite de faturamento, que hoje a gente tem um limite de 3 milhões e 600 para empresas de pequeno porte, e poderia ser maior esse limite, porque o Simples Nacional é um regime de tributação que ele é um pouco mais fácil, né, em termos, comparando com outros regimes, lucro real, lucro presumido, né, isso diminuiria um pouco o custo para girar essa máquina que é cumprir as obrigações acessórias para o fisco, né. Mas a gente tem complicações, por exemplo, empresas que você tem, às vezes, empresas que você tem atividades dentro da empresa, que são tributadas a empresa é tributada pelo Simples, mas atividades que você tem que calcular de formas diferentes, né? Uma certa atividade você enquadra num anexo, uma outra atividade você enquadra no outro anexo, e a contabilidade dessa empresa tem que ficar controlando esse tipo de coisa, que seria muito mais fácil se a gente fizesse uma alíquota única e colocar essa tributação sobre essa alíquota única. Com a medida provisória 668, primeiramente, o que ela trouxe e o que ela significa e que consequência nós temos com essa medida provisória 668? A medida provisória 668, ela trouxe uma elevação da alíquota de importação, do PIS e COFINS de importação, que para algumas empresas isso é custo direto, né? Porque uma empresa, se você pegar uma empresa hoje lucro presumido, que apura o PIS e COFINS no sistema cumulativo, não gera direito a crédito, né? Então isso é um custo direto, uma elevação direta nas alíquotas, né? Que aumentou a alíquota do PIS de 1,65 para 2,1 e da COFINS de 7,6 para 9,65. Então isso é um custo direto. Para as empresas que ainda fazem importação, mas que estão no lucro real, que ainda tem a possibilidade de efetuar o crédito sobre esse dispêndio, você tem uma questão também de fluxo de caixa, né? Porque você tem um dispêndio agora, com o desembaraço aduaneiro, você tem que pagar esses tributos, e você vai ter esse retorno quando? Né? Só depois do seu processo produtivo, lá na frente, quando você conseguir vender esse produto, que você vai ter a receita sobre ele. Mas aí tudo isso já está incluso dentro do teu custo produtivo, né? Recentemente também o governo aumentou o imposto de importação sobre produtos importados. Pela sua experiência, o que está afetando com essa medida as empresas? Isso é elevação de custo direto, né? Porque o imposto de importação não é um imposto recuperável. Muitas vezes o aumento de alíquotas no imposto de importação ele é tratado como um regulador de mercado, né? Mas a gente, em algumas questões, a gente não consegue visualizar exatamente qual que é a regulação de mercado que está sendo, qual a expectativa de regulação de mercado que está sendo feito com esses aumentos de impostos de importação, porque é um aumento de custo direto. E você falar que às vezes aumentar o imposto de importação para forçar o empresário a consumir no mercado nacional, mas às vezes não tem opção, né? Às vezes não tem opção, às vezes a matéria-prima que ele utiliza, ele não encontra no mercado nacional, ou quando encontra, não encontra no preço ou na qualidade que ele necessita para o processo dele. Então isso na verdade, é aumento de custo direto. Além do que, muitas empresas importam para produzir produtos aqui no Brasil. Isso. E precisam de matérias-primas que não tem aqui, né? Com relação à DIPJ, o governo agora substituiu pela ECF. Que mudanças estão significando essa DIPJ para ECF? O ECF, assim,
ele veio substituir a DIPJ, ele já tinha um embrionário lá atrás, que era o Elalur, né, e que veio se consolidar dentro do ECF, né. O ECF ele veio substituir a DIPJ no que diz respeito às informações de apuração do imposto de renda e da contribuição social, né. Ele tem algumas alterações em termos de informações que precisam ser feitas, mas eu acho que o maior impacto que tem aí não é nem o que você precisa preencher dentro da declaração, e sim a forma que você vai preencher isso. Porque a DIPJ você tinha a opção de pegar as informações e lançar dentro da DIPJ de uma forma manual. O ECF não, o STF ele tem uma questão mais sistemática, né? Porque você tem que gerar a informação no layout específico, que é o que o governo lançou, e isso é uma questão sistêmica, né? Ele influencia mais a área de TI de uma empresa do que propriamente dita pelas informações que ele precisa ter, do que propriamente a área de contábil ou fiscal. Porque é uma questão sistêmica mesmo, que é amarrada com diversas outras informações, como o SPED contábil, SPED fiscal, né? E é mais uma questão burocrática, né? Que foi trazida pelo módulo SPED que o governo lançou lá atrás. Isso vale tanto para lucro presumido como lucro real? Lucro real. Só as empresas do Simples ainda, por enquanto, estão fora dessa obrigação. Mas provavelmente... Eu acredito que o fisco ele vem alterando de forma paulatina a legislação. Antigamente se falava que uma empresa lucro presumido não precisaria ter contabilidade, poderia gerar livro caixa. O fisco já alterou isso justamente já visualizando a entrega do SPED. Eu acho que para uma empresa do Simples, o fisco pode não trazer todas as obrigações de uma empresa lucro real ou lucro presumido, mas ela vai aumentar o número de informações que a declaração do Simples tem hoje, que hoje é bem tranquila de ser preenchida, mas eu acho que pelo que o fisco pretende ter de consolidação de dados, eu acho que essas obrigações que tem para o lucro real presumido vão acabar acontecendo por Simples. Uhum. Leandro, eu preciso pedir licença a você, aos internautas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.